você achou desse jogo, Marcelinha? Mas aí você repara que o Knicks foi aquilo que a gente falou. Um time que oscila de novo. Foi um jogaço? Foi, começou. mas oscilou pra um caramba igual ele fez a temporada toda. Não era time. Knicks, todo mundo vai concordar. Eu acho que o Knicks tem elenco pra ser melhor do que o Cavs. Mesmo o Cavs tendo um bom elenco titular, o Knicks tem mais profundidade. Daí, o que tá tomando 22 pontos dentro de casa com a torcida empurrando dentro do Madison Square Garden? Isso não existe. Oscilou de novo, mas aconteceu alguma sacudida lá que o Mike Brown deu neles que voltaram pro jogo. Inclusive, se não fosse o Landry Shamet, tá? Dê aplausos pra esse garoto que do nada brotou, metendo bolas de 3 cruciais ali naquele finalzinho de jogo pra trazer a retomada do Knicks. O que foi insana, tá? Não tô tirando mérito, foi absurdo, mas eu achava que eles não precisavam estar perdendo por 22 pontos naquele momento. Mas foi um jogaço. Bom pra gente que acompanha a NBA, bom pra gente que teve mais uma prorrogação. Coisa linda, tava torcendo pelo... Ai, bebê, desculpa. Queria que o Knicks tivesse essa virada no Madison Square Garden. Eu queria ver a galera louca na rua de novo, então... Foi linda e maravilhosa. Você quer falar aí? Eu tô vendo que você quer falar, hein, Ian? Eu vi. Travado. Do jogo em si específico, não dá pra falar que é sorte, até porque o Knicks foi buscar o último quarto, suado. Mas assim, queria entender por parte do torcedor do Knicks e dos Cavs, como é que é a disputa pra ser vice da NBA? Cara, É maluquice que eu tô falando? Porque o que a gente tem visto do outro lado, assim, o que se a gente vai ver se vai responder mais tarde, né? Vai ser 1-1. Porque se sair de Oklahoma 2-0, vamos, por esse campeão, pô. Esquece. Vocês estão fazendo isso com os atuais campeões? Olha, eu vou te falar uma coisa. O Davi teve que sair agora e o Vini também. Chega um pouquinho pra cá pra vocês ficarem mais... Não, vocês não, os dois que estão atrás, só pra ficar mais enquadrado. Pô, perfeito, parece um timaço. Então, olha só, vou te falar uma coisa, assim. Eu tô falando aqui desde o início que eu acho que realmente o Spurs passa, né? Tô falando desde o início da temporada, metade da temporada ali, porque realmente todos os confrontos, cara, até que me provem o contrário, San Antonio Spurs venceu todos os jogos praticamente. Perdeu um jogo pro Oklahoma City Thunder na temporada. Então, até que me prova o contrário, Spurs na final. E é o que eu costumo falar, por exemplo, fazendo esse contraponto, que você tá falando, olha o que você tá falando, mas quem tem um mínimo de senso vai entender o que você tá falando, né? Tipo assim, porra, o Shea é super importante, mas existe uma função, que é a função do chat, que nenhum outro cara faz. Eu falo isso a mesma coisa pro Cleveland. O Cleveland Cavaliers tem o Donovan Mitchell, que é um monstro ofensivo, tem o James Harden, que assim, a gente vai falar sobre o James Harden aqui, mas, porra, é o James Harden, só que esse time joga bem, passa na mão do Evan Mobley e do Jarrett Allen, que não são as estrelas do time, mas passa na mão deles o tempo inteiro. Todas as vezes que eles jogam bem, os dois, o time vence. Realmente. Sim. Porque são funções que outros caras não conseguem fazer, entendeu? E Jarrett Allen gostando do jogo 7, né? 2 jogos 7 já, nos 2 ele fazendo 20 pontos. Indo bem. E com Mas eu entendi. aproveitamento bom. É o James Harden. O que é o James Harden? É um cara que foi finalista da NBA quando foi bancário do OKC Thunder. Nunca chegou numa final da NBA sendo franchise player. Pulou de time em time, super time pra as panelinhas dele. É um cara que, assim, na minha perspectiva, um líder, o cabeça, pra liderar uma franquia pra um título. Eu acho que muito por conta disso, assim, sei que foi só o primeiro jogo, a tendência pra mim é Knicks. Eu acho que a gente vai repetir a final de 99, né? Você viu Spurs e Knicks, e o resultado, você sabe também. Foi ruim. Mas, enfim, início de série. São eras diferentes. Mas assim, eu acho que a gente falar é o James Harden e entender, o Davi grava comigo, né? Vocês conhecem o Davi e tal. E ele fala que ele aprendeu a aceitar o jogador como ele é. E o James Harden é esse jogador. Temporada regular, ele é um cara que vai ter números gigantescos, é um cara que vai carregar o time, mas nos playoffs ele vai ser um cara que vai oscilar. E principalmente em jogos 6 e 7, e numericamente dá pra provar isso, ele é um cara que vai sumir, mano. E falar isso não é desmerecer o James Harden, é analisar o grande contexto e falar, é esse jogador, ele é esse jogador. A gente tem uma foto do James Harden durante o jogo, essa foto aí, tipo assim, representa bem o James Harden, principalmente nos momentos atuais, porque, assim... Tudo bem que as pessoas se prendem nisso aí que você está falando, né? Nessa habilidade ofensiva do James Harden, no Prime, no MVP de 2018 e tudo mais. Mas olha aí, o James Harden, a gente vai colocar aí para vocês. Pode colocar, meu diretor Taj. E ele... o James Harden... Tiraram com um barba. O James Harden hoje se resume... Pior quando vê lá grande. A carinha dele. O James Harden se resume a isso hoje. Desculpa, gente. Cara, eu vou defender um pouco o Harden, velho. Porque eu acho que assim, vai lá. Tenta aí. Ele faça esforço. Não, mas né, é porque eu acho que ele tá tendo um papel que não é o papel que ele tem que ter na série. Porque ele é um jogadorzaço, ele tem qualidade de pontuar.
Mas convenhamos, o Donovan Mitchell tá numa fase muito melhor de pontuação do que o Harden. Só que o Harden tem uma capacidade imensa de assistência e de criar jogada pros outros. Sim. E ele acabou o último jogo com 3 assists, entendeu? Então dá pra ver que ele tá meio que tentando, né, criar ali pra ele, fazer as pontuações. Enquanto no momento eu acho que se ele conseguisse fazer uma função de facilitar pro Donovan Mitchell, ele sairia, um cara que sairia com quase 20 assistências e o time sairia com a vitória. Então eu acho que ele pode ser mais aproveitado, acho que talvez falte um pouco de identidade no próprio time do Cavs. Então, enfim, é isso, mano. James O Harden. problema pra mim do Harden tá sendo agora, desde o jogo 7, o jogo 6 eu também, ele foi bem, mas eu também não gostei tanto, foi que as tomadas de decisão dele pra mim é justamente nesse caminho. Ele é o cara hoje, mais o criador de jogadas, aquele cara que puxa a marcação pra poder deixar o time mais aberto, acha os pivôs, só que ele tá tendo umas tomadas de decisão de querer buscar de novo o protagonismo, mas eu não acho que ele seja mais esse cara, o cara que vai ser o que vai decidir no final do jogo. Eu acho que ele é o cara que chama a atenção e distribui pro restante. Mas ontem, por exemplo, no jogo, tava muito acirrado, 2 bolas, uma tomada de decisão assim, que eu olhei e falei, o Harden nunca foi um cara não inteligente jogando. Eu ia falar isso. Foi muito bom. Falei, o que passou pela cabeça dele? Um floater que tinha 2 caras com a mão na cara dele, que ele jogou a bola quase direto na tabela, e um arremesso de 3, que não foi aquele clássico dele que ele tira o cara. Foi meio perdido, prensado, forçado. Então, eu acho que as tomadas de decisão dele caíram muito desde aquele jogo 7, que ele tomou muita crítica. Aí ontem ele foi mal de novo no final do jogo, e aí entra naquele negócio de decisão duvidosa, entra naquela pauta de sempre. Porque assim, mano, ele é um cara inteligente. É pra mim, ofensivamente, um dos caras mais inteligentes quando o assunto é criar pros companheiros. Só que ele vê uma situação de 1 contra 1 contra o Jalen Brunson, que com todo respeito, pra mim o pior defensor da NBA hoje é o Jalen Brunson, até pela capacidade física dele em relação à estatura. E, cara, Isso é forte, eu vou... o Trae Young tá lesionado, então eu pra vou mim, contradizer. o Jalen Brunson. É muito complicado, mano. Os times caçam o Jalen Brunson. Né? Os times envolvem Jalen Brunson e Karl Anthony Towns numa situação de corta-luz, porque eles são 2 maus defensores ali nessa situação. Mas o James Harden olhar pra isso e não conseguir explorar o Jalen Brunson 1 contra 1, atacar contra o Jalen Brunson 1 contra 1, pra mim é uma situação de fugir da partida mesmo. Então, temos pontos aí, até quero colocar o Bebê nessa conversa, que ele foi um bom defensor, ele era um cara que falava sobre defesa especificamente, né? Recebeu seus milhõezinhos para dar alguns tocos. Olha só, primeiro de tudo, assim, dentro dessa conversa toda que a gente está tendo, eu acho que o James Harden, ele não tem que ser cobrado pelo ataque. Ele tem que ser cobrado principalmente pela defesa dele. Ele nunca foi o defensor da liga, ele nunca teve um cara que se esforçou tanto para defender, ele era sempre questionado sobre isso. Tem os momentos de lampejo ali que ele faz uns steals, umas roubadas, e as pessoas acham que isso é defender bem na NBA, é roubar uma bolinha ou outra. E não é. O James Harden ontem, o New York Knicks estava perdendo de 22 pontos de diferença. Todas as trocas com o Jalen Brunson, que dentro daquele papo que nós tivemos na segunda-feira, é um dos melhores em X1 da liga nesse momento, o Harden era explorado. Aí os números são os seguintes. Foram, além de todas as jogadas que aconteceram, foram 9 isolations pro Jalen Brunson com o Harden defendendo. 9 durante um período é muita coisa. Com certeza. Você chamar um cara, pedir bloqueio para as trocas de acontecerem, para você chamar um cara no 1 contra 1 9 vezes durante 12 minutos, porra, é muita coisa. Sendo dessas 9 aí, o Jalen Brunson conseguiu fazer 1,9 pontos, quase todos 100%. Ele teve 84% de aproveitamento nas 9 posses contra o Harden. Dito isso, o Harden... 84%. E sabe o que mais me assusta, mano? É o Kenny Atkinson não tomar uma atitude. Ele morreu com 2 tempos na mão. Exatamente. Porque os caras têm uma run, se eu não me engano, uma corrida de 18-1, sem ele pedir um tempo. Loucura. Isso aí não existe. Eu também não quero sentar aqui e falar que o James Harden é o motivo pelo qual os Cavs perderam. Porque pra mim, o técnico tá na beira da quadra, ele deixou o James Harden jogar num contra 1, ofensivo e defensivamente, contra o Jalen Brunson, mano. E o Jalen Brunson é um dos melhores jogadores em isolation na NBA. Ô, Bebê... Inacreditável mesmo isso. Ô, Bebê, você que é um defensor, um shot blocker, um cara que é um cara que limpa o aro e tal, beleza. A gente sabe que playoff a gente tem que defender. E aí quando tem uma mula dessa que não defende, você... Normalmente, o que acontece? Assim, não tinha que ter substituído o James Harden ele não, cara? Tentado alguma coisa? Tô com vocês também. Fiquei boladão com o Kenny, cara, o Coach Kenny. Pra quem não sabe, o Coach Kenny já me treinou também.
Aí, pô, cara, eu esperava mais dele. É um excelente treinador. Pra quem não sabe, ele me treinou junto com o Quinn Schneider na Summer League do Hawks. Foda. Aham, Foda. aham. Daí, pô, cara, na época minha do Hawks, aí que engraçado, todos os assistentes viraram head coach, todo mundo era assistente. O Quinn era assistente, o Ken era assistente, o Darvin Ham era assistente. Daí, todo mundo no Hawks. Daí, pô, cara, achei muito errado sim nessa questão dele não conseguir ler rápido. Gente, 18-2 é muita coisa pra não tomar decisão, cara. Só que é foda, a gente aqui sentado no sofá querer falar algo. Pô, quem jogou aonde? Quem somos nós? Ninguém. Só que é nítido, quem vê de casa tá vendo, cara. 18-2, nenhuma correção ofensiva. O playoff é corrigir. Não tem que esperar um jogo pra corrigir no outro. Tem que corrigir cada quarto, cada minuto. Cada vantagem que o atacante conseguir na gente, a gente tem que arrumar a vantagem contra ele na defesa, porra. Não, cara, que isso? O cara tinha dois timeouts na mão, cara. Inclusive, O James Harden sendo furado. existe. Cara, uma atrás da outra. o Jalen Brunson fez 11 pontos seguidos, porra. Tudo em cima do cara, velho. A questão é, olha só, nos últimos 12 minutos e 40 de jogo, Donovan Mitchell e James Harden juntos somaram 3 pontos. 1 de 10, 0 de 5. E só o Jalen Brunson meteu os 17 pontos, 8 de 10. Então, assim, eu vou ter que chamar o Donovan Mitchell de pipoqueiro de novo. Porque, assim, a gente quer defender, quer falar bem, mas, porra, todo playoff é a mesma coisa. E aí, Marcela? Cara, eu não queria colocar o Mitchell nessa categoria. Eu senti que o Harden ficou extremamente abaixo. Eu tava até falando, tomada de decisão péssima, tijolou. Tudo que eu vi do Harden foi tijolo quando eu entrei naquele jogo. Porque eu peguei o segundo tempo inteiro. E aí já tava assim, pô, esse segundo tempo aqui tá começando a decair. Mas Harden realmente vai continuar mantendo um pouquinho da fama se continuar assim. Porque jogo 7, que é esperado que decide, sumiu. Chegou jogo 1 de primeira final de conferência dele em quanto tempo, gente? Desde 2018? Desde o... né? Uhum. O cara me tijola o final do jogo inteiro, tem um aproveitamento de 30%. Mas eu não queria colocar o Mitchell nessa categoria ainda não, viu? Eu sei que Mas as eu pessoas coloco. dizem... Ainda. Sabe por que eu Ainda? coloco? Dá uma Não sei se você vai concordar chance comigo, mais. vou deixar você falar, Marcelo. Porque assim, porra, eu não posso ter um cara que recebe 50 milhões de dólares... Eu posso, vai. Beleza, Eu não e posso ter um cara outra que recebe 50 milhões de dólares Tá. que, pô, cara, faz 30 pontos todo jogo, 35 em temporada regular, e aí num jogo apertado de último quarto não chama a responsabilidade, pô. É. Ele cara, a gente já viu isso algumas vezes, em finalzinho de jogo, o Donovan Mitchell às vezes não entregar. Isso aconteceu, talvez não nesses playoffs, porque ele tava vindo bem com o Kevin, nesses jogos 7 aí que eles passaram e tal, mas, cara, é aquilo que a gente tava falando na segunda-feira, cara, falta alguma coisa no Donovan Mitchell. O próprio Shaq uma vez fez uma piada sobre isso, né? Sim. Porra, porque falta alguma coisa nos caras. O cara faz 30 pontos todo jogo, mas e aí, mano? Não resolve a vida de ninguém. Se eu não me engano, no último quarto, o Donovan Mitchell fez 3 pontos e o Harden fez 6. Eu não tô defendendo o Harden em relação ao Donovan Mitchell, mas você não pode ter num time 2 caras que são conhecidos por serem pontuadores, apesar do parênteses que a gente fez sobre a idade do Harden no seu momento dele ser o maior pontuador do time. Mas você não pode ter esses 2 caras e os dois juntos no último quarto de jogo, onde você entrou ganhando por mais de 20 pontos, fazerem 9 pontos somados. É uma situação inaceitável. O que eu acho que aconteceu é que eles tomaram essa run muito pesada e isso mexeu com o psicológico dos caras. Eu imagino também que a run foi fator decisivo, velho, porque... Tudo bem, a gente sabe que às vezes os caras pecam nos momentos decisivos, mas quando você toma uma run de quase 30 pontos, velho, tomando virada no último quarto ali, é uma coisa que destabiliza muito, né? E, pô, os caras chegam no ataque, nada dá certo, chega na defesa, nada dá certo ainda e vai ficando naquela espiral que causa aí essa total essa diferença, velho. Imagino que... Eu não acho que vai ser uma coisa constante a gente ver isso na série, entendeu? Quando o staff do teu time te abandona, né? Que foi o que aconteceu nesse jogo. Porque no ataque era your turn, my turn, tá ligado? Era bola no Harden, uma bola no Mitchell. Uma bola no Harden, uma bola no Mitchell. Os caras trabalham, corta-luz, vão pra dentro e definem. Era isso. E os dois não estavam atacando essa situação de corta-luz. Então, se o seu time, se o Kenny Atkinson não tem a capacidade de pedir um tempo, coisa que ele não fez, e falar, ó, a gente vai trabalhar assim agora porque jogar nesse ISO não tá funcionando. É duro.